Boa tarde, pessoal. Voltamos. A palestra de agora, iniciando as nossas palestras da tarde, é do Cristiano Galvão. Eu vou chamar ele aqui para vocês e ele vai falar um pouco sobre análise de dados no Excel. Boa tarde, Cristiano, tudo bem? Você está mutado. Boa tarde, Caroline. Tudo bom? Tudo bom, você? Preparado? Preparado. Tava mandando um oi aí pro pessoal no chat. Aí eu vi que Legal, entrou dois áudios aqui e era outra aba que estava aberta. Mas aí eu mandei do celular. Tá tudo certinho. Tava esperando aqui. legal. Então é isso, boa sorte, o palco é seu e eu tô por aqui. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Brigadão. A tela, se quiser compartilhar, já tá preparada já. O que Aqui, tem aqui, eu vou falar já já. certinho? Certinho. Deixa eu jogar pro PowerPoint aqui. A gente começa num PPT e aí a gente vai conversando aqui. Obrigadão aí. Obrigada a você, boa sorte. Tchau, tchau. Obrigado. Bom, gente, meu nome é Cristiano Galvão. Um prazer aí estar com vocês. Obrigado aí, Letícia e equipe, por ter aceitado aí a minha palestra. É uma honra. E coloquei aqui já tudo preparadinho. Eu vou passar um escopo aqui primeiro da palestra para o pessoal que de repente deu uma escapadinha do trabalho para poder assistir. E vamos lá. Espero que todos estejam bem. E hoje a palestra é sobre análise de dados com o Microsoft Excel. Recebi aqui o template da Letícia, aí eu vi que tinha uma figurinha sobrando ali para botar o rosto, já coloquei o meu rosto ali também, agora já estou representado também. Ah, brincadeira, eu vi que nas outras tem também, que eles estão trocando, né? Só que eu vou mudar só o roteiro clássico, né? Em vez de chegar começando a falar do meu trabalho, deixa eu falar sobre a palestra, né? Porque a gente tem uma consideração muito grande aí pelo tempo do pessoal, que tem gente que às vezes faz questão de ver ao vivo mesmo, né? Tem a gravação, mas o pessoal dá aquela escapadinha no horário comercial para assistir. Então, o que que é essa palestra, né? E o que que não é a palestra? Essa palestra de análise de dados, ela não é uma aula, né? Ela é só uma visão geral de um conjunto de ferramentas que eu quero passar para vocês que estão assistindo aí. Então, eu vou mostrar, por exemplo, Data Streamer, vou mostrar Forecasting, tem um conjunto de coisas que eu gostaria que vocês conhecessem, principalmente o pessoal que só trabalha com fórmulas unicamente, né? Então, a palestra não é um curso, né? Não vamos sair, para quem não é analista de dados ainda, né? Não vai sair um analista de dados em 45 minutos, 50 minutos, mas eu espero que a gente plante uma semente importante aqui para vocês que talvez usem o Excel só para um cadastro, por exemplo, faz lá uma fórmula, mas não faz uma análise propriamente dita de uma base de dados. Análise, só contextualizando um pouco, né? A palavra análise ela tem um significado curioso, né? Porque análise seria, na verdade, a gente dissecar alguma coisa e olhar as partes para tentar diagnosticar alguma coisa. E a síntese seria aquele resumo que se faz para poder agrupar uma determinada questão. Sendo que o próprio conceito de análise foi evoluindo e hoje então a gente considera aí que uma pivot table, né, uma tabela dinâmica, também faz parte de uma análise, por exemplo, apesar da gente estar consolidando já que é o caminho que seria o caminho de volta. Os dados dispensam a apresentação, né? E aí tem a piadinha clássica dos dados aí do jogo. Mas até os dados do jogo também tem dados que estão associados à informação, né? Um número que sai num dado do jogo, ele é um dado no contexto do que a gente está tratando aqui também. E a gente vai trabalhar alguns exemplos aqui, dando uma visão geral das ferramentas disponíveis. E o Excel é aquela ferramenta que todos nós amamos. Eu sou fanzaço de Excel
E aí sim a gente cai para a minha história bem rapidinha para a gente poder começar bem aqui. O pessoal pode ir deixando os comentários, eu não vou estar olhando o tempo todo, mas daqui a pouquinho eu dou uma espiada. Meu nome é Cristiano Galvão, para quem não me conhece. Eu sou MVP na categoria Office Apps and Services, que aí inclui Excel, PowerPoint, Access, Outlook, os softwares de escritório que vocês já conhecem bastante aí das empresas. E no ano passado, no evento aqui do Week, eu palestrei sobre PowerPoint, por exemplo. Mas assim, o meu foco mesmo tem sido trabalho em torno do Excel. Hoje eu acabei mudando um pouco aqui umas coisas, eu ia ficar muito no Excel, mas eu preparei umas informações prévias para poder deixar tudo mais didático, então hoje eu caprichei um pouco mais no PowerPoint de novo, né? Contrariando aí o que eu tinha falado lá, falei para a Letícia, é só apresentação no PowerPoint e tudo mais. Olha o Excel abrindo na minha frente aqui, peraí, calma. Bom, além de ser MVP, minha formação é na área de informática, desde lá os tempos do disquete, lá nos anos 90, eu fiz técnico em processamento de dados, bacharelado em informática, pós, estou fazendo um MBA em Data Science agora pela USP, sou instrutor, eu dou treinamento em empresas, tenho cursos no LinkedIn Learning, treinamentos no Brasil, em Angola presencialmente, fui 2 vezes lá, já fiz workshop na Microsoft Store de Nova York e tenho um canal de divulgação de conteúdo gratuito que é o Excel Turbo. Sou marido da Lígia Galvão, que é uma pessoa muito conhecida aí na área de dados, e somos juntos sócios da Genexus e organizamos também o Excel Weekend, que foi um evento que eu criei do Excel. Se tornou um dos principais aí da área. Tem umas fotos aqui rapidamente, só para vocês terem uma noção. E para expressar aqui também a minha vontade de estar presencialmente com vocês em breve. Esse é o canal do Excel Turbo, né? Tem aqui um vídeo novo embaixo, aqui, está pertinho da minha câmera aqui, que é esse das 14 novas funções do Excel. Eu recomendo que vocês assistam quando vocês puderem, porque é coisa super nova e tem link total com o assunto que a gente está trabalhando hoje aqui. Então, se hoje eu vou fazer uma palestra mais numa visão geral de ferramentas, né, vocês têm aí um arsenal de funções que aí vão poder fazer as fórmulas de vocês para completar o que a gente está falando hoje aqui. Assunto super fresquinho, confiram lá. E aí já o Excel querendo aparecer aqui no fundo, alguns assuntos que eu vou trazer aqui hoje são Data Streamer, o antigo Ideas, que se tornou agora Analyze Data, nome que foi rebatizado. Falar um pouquinho de correlação, Forecasting também, que eu não coloquei aqui, vou dar uma palhinha. E falar rapidamente também de um pacote de análise de dados, que pouca gente conhece, é uma ferramenta antiga já no Excel, disponível já há bastante tempo, mas é pouco usada, pode ajudar vocês em algumas demandas. O primeiro Data Streamer, né, só passar a definição, essa foto que está na direita aí, ela é do Excel Weekend também, a edição de 2020, logo antes da gente saber que ia ter uma pandemia. E ele é um suplemento, o Data Streamer, ele é um suplemento do Excel que permite ler dados de dispositivos físicos. No meu caso ali, eu estou conectando uma placa de Arduino, que eu já vou mostrar aí no próximo slide para vocês o que é. E basicamente o que se faz aí com o Arduino é conectar a sensores, mas pode ser um tipo de controle manual também. E a gente consegue ler dados em tempo real para dentro de uma planilha. Isso é muito útil para fazer análise de dados em contextos de fábrica, por exemplo, uma loja física, algo que você queira monitorar em tempo real, você consegue fazer no Excel. E também, obviamente, ajuda a prototipar algumas soluções. Mas antes de prototipar, deixa eu mostrar aqui o Arduino. Arduino é uma placa, você compra às vezes em kits, aí no kit vem uma maletinha com sensores, vem com uma série de coisas, e pode comprar ela isoladamente também. Tem várias versões,
Essa é a que eu uso nas palestras, inclusive, a que estava lá, que é a Arduino Mega, mas tem a Arduino Uno, que é menor, mais barata também. E aí a gente conecta um monte de coisa e dá para fazer uns projetos bem interessantes na parte de automação. Por que que eu estou falando isso numa palestra de análise de dados com Excel? Porque a gente vai conectar a placa ao computador e através daquele suplemento que eu falei, que é o Data Streamer, a gente consegue ler esses dados. Tem também umas questões no meio do caminho, que é uma programação que se faz em relação à placa também, mas o Excel, em um determinado momento, vai receber esses dados e uma das coisas que a gente pode fazer, que é a mais importante, é analisar isso, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu mostro um demo que tem no site da Microsoft. Se vocês procurarem lá no Bing, no Google ou em outro buscador de preferência de vocês, procurarem depois aí da palestra Microsoft Hacking STEM, vocês vão ver um site que inclusive tem essa imagem que está passando aqui da mãozinha lá no cabeçalho, já fica lá em cima já. E aí o que que é isso? São sensores conectados a essa luva que geram impulsos, né? São sinais elétricos. Isso passa pela placa e o Excel lê isso. E aí reparem que não só o Excel está lendo os percentuais, né? Tem a ver com o nível de esforço, a movimentação realizada ali, como também tem uma própria imagem que simula a mesma luva, né? Mas só que de uma maneira mais diagramada, e ela move ali também ao mesmo tempo. Então, tudo isso sendo feito em tempo real no Excel. Quando que o Excel ajudaria num protótipo aí? Por que que ele ajudaria, na verdade, né? Seria a melhor pergunta. Porque o Excel já tem essas facilidades de cálculo e facilidades de apresentação gráfica, né? Apesar da gente falar sempre do PowerPoint como uma grande ferramenta gráfica, o Excel também tem potencial nessa área, já que herda ferramentas aí pelo pacote Office. Então, é muito fácil você ler os dados, mas aí um gráfico, alguma coisa mais bonita ali, mais apresentável, você já faz no Excel. E aí, futuramente, dependendo do experimento que se quer fazer, do trabalho que se quer fazer, a pessoa pode depois desenvolver um aplicativo ou até projetar um hardware mesmo, se tiver uma equipe de profissionais competentes para isso. Mas o Excel ele entraria aí como uma ferramenta já disponível para ajudar a analisar um dado em tempo real e fazer algo no sentido de captar dados físicos. Isso aqui é um post de ontem. Para quem estiver vendo a gravação, hoje a gente está falando aqui no dia 7 de abril. Né? Esse post aí é do Patrick. Ele estava me agradecendo ali por eu ter comentado um lance num dos experimentos que ele já desenvolvia. E aí ele pegou, né, o site lá que eu indiquei, que é esse do Hacking STEM, e ele replicou o projeto. Ele comprou o kit que era relacionado à luva robótica e fez lá, e está ali ó, o Excel no tablet dele, ó, acho que é um Microsoft Surface. Aqui eu não vou tocar o vídeo dele, é a mesma coisa da imagem anterior, mas quem tiver curiosidade, quiser até conhecer mais de perto o trabalho dele, eu compartilhei no meu LinkedIn, tá? E aí vocês vão conseguir ver num post de hoje. Depois da palestra, vocês podem ver no meu LinkedIn lá. Depois das outras, né? Depois que acabar o evento, porque tem muita coisa boa vindo aí depois da minha palestra ainda. E aí, aqui, ó, eu mostro um pouquinho mais do que o pessoal tem lá no site Microsoft Hacking STEM. Não vou mostrar tudo, né? Depois vocês olhem lá, mas só para ter uma noção, isso é um projeto de educação da Microsoft que tem parceria, inclusive, com a NASA. Então, imagina aí que os jovens nas escolas já são incentivados lá a trabalhar com projetos científicos dessa natureza, e o Excel entra aí também na história para ajudar o pessoal a entender o mundo dos dados. É uma coisa que eu acho fascinante, porque a gente está acostumado a ver o Excel só nas mesas de escritório, mas existe um potencial na parte educacional e científica também. Então eu fiz questão de trazer esses recortes numa palestra de análise de dados.
Falando em análise e falando em parte mais científica, para a pessoa poder fazer análises mais aprofundadas, é necessário estudar estatística. E para quem já conhece Excel, mas tem um certo receio da matemática e até da estatística também, um ótimo caminho é esse livro que eu recomendo, que é o Análise Estatística com Excel para Leigos, da série Para Leigos, que no Brasil é comercializada pela editora Alta Books. Eu fiz a revisão técnica de uma edição mais antiga. Essa na direita é a capa que, se eu não me engano, é mais recente. E ali na esquerda vocês conseguem ver uma capa mais antiga. E ali no fundo eu já estou mostrando o Analysis Tool Pack, que é o pacote que eu comentei no iniciozinho aí, que é um conjunto de ferramentas que a gente pode adicionar ao Excel, que já existem desde 2007. Ali é um recorte de uma palestra num outro evento onde eu falei sobre essas ferramentas. Então, pensa aí, quem que já usou o pacote Analysis Tool Pack? Coloca no chat aí que eu vou dar uma lida no chat depois. Quem já usou, bota aí, eu já usei. Quem não usou, coloca aqui, não usei. E aí, Data Streamer, né, eu não estou com os equipamentos aqui, eu estou marcando aqui como já comentado, e eu vou passar ali para o Excel, eu vou mostrar um pouquinho desses recursos, aí começando pelo Analyze Data, que se chamava Ideas, né? Depois eu mostro um pouco do Forecasting, correlação e o Analysis Tool Pack. Deixa eu já deixar nesse slide, senão eu esqueço depois de passar os contatos. Eu vou abrir aqui, ó, mover para cá o nosso querido Excel. Vamos colocar na tela toda aqui para vocês. Não se preocupem com essa resolução aqui, né? Ficou um pouco pequenininho, porque eventualmente eu vou sinalizar aqui para vocês, ó, alguma coisa, ó, dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor, tá bom? Esse Excel, ó, já vou até pegar aqui o chat porque eu não consigo ver pelo computador agora. Coloquem aí perguntas se vocês quiserem também. Esse meu Excel é o Excel em inglês. Por que eu estou colocando o Excel em inglês? Porque o recurso Analyze Data, ele não está disponível no Excel em português ainda. Ele já esteve em alguns breves momentos, não oficialmente. Se vocês perguntarem na Microsoft, eles vão falar que não. Mas em alguns momentos eu consegui abrir o Excel e vi que ele estava lá, em português. Mas ele no momento não está disponível. E aqui, ó, se vocês seguirem pela faixa de opções, na primeira mesmo, na Home, na primeira guia, que é a página inicial, lá na direita, lá no final, depois da formatação condicional e tudo mais, vocês têm, peraí, ó, puxei a janelinha errada, vocês têm aqui, ó, o Analyze Data. Tem um vídeo sobre ele no meu canal, é um vídeo de 15 minutos, mas é daqueles editados, né, que a gente corta, então tá bem otimizado, e na época ele se chamava Ideas, então o vídeo que eu tenho lá no Excel Turbo, ele tá ainda como Ideas. Tem o meu rosto bem grande, assim, na capa do vídeo, e aí é o título que tem, porque trocaram o nome depois. Mas enfim, deixa eu apertar logo aqui para mostrar para vocês o que é isso. Esse recurso, ele é como se fosse um grande canivete suíço da análise de dados e é uma ferramenta super democrática, porque traz a análise de dados para o usuário que não costuma fazer análise de dados. Quem é analista já, quem já usa estatística, quem já analisa bases, vai continuar fazendo e pode também, eventualmente, querer usar essa ferramenta para ver se descobre alguma coisa nova, alguma coisa que não tinha percebido antes. Mas imagina lá o dono lá de um pequeno comércio
que não tem aí uma base educacional focada em dados, ele pode chegar lá, sentar e usar essa ferramenta aqui. E aí, para quem tiver agora aí o Excel em inglês, pode me acompanhar usando esse botão aí, porque não precisa nem ter uma base de dados para usar ele. Ah, como assim? Vai analisar o que? O vazio? O nada? Vai analisar o vento? Na verdade, já tem aqui embaixo, ó, um botão verde, que é o Try Sample Data, né? É tentar experimentar, aliás, com dados de exemplo. É uma base fictícia da Microsoft mesmo. Então, é isso aqui que eu vou usar com vocês. Para quem não tem o Excel em inglês, Cristiano, eu tenho só o Excel em português, como é que eu faço? Continua olhando a palestra, não tenta ficar mudando agora. Depois, vai no meu canal lá, tem um vídeo com o Alessandro Trovato, no Excel Turbo. Foi um vídeo que eu gravei do lado dele, não foi nem live não, eu estava do lado dele em São Paulo antes de fechar tudo por conta da pandemia. E a gente fala nesse vídeo como é que troca o idioma, então tá no meu canal lá, não se preocupe. A questão é que no Excel em português realmente vocês não vão achar ainda o Analyze Data, por isso que eu trouxe o Excel em inglês e eu vou apertar agora o Try Sample Data. E aí, num passe de mágicas, aparece essa base aqui. Eu podia ter também baixado alguma base da internet. No online tem também, ó, Márcios. Márcios colocou a ótima pergunta. No Excel Online tem o Analyze Data também. Excelente pergunta. Muito legal, gostei. Brigadão também para a equipe, foi a Caroline aí, botou na tela, senão não ia ver. Muito legal. E aí, não é só a base de dados que aparece aqui. A base de dados é o de menos, porque no dia a dia a gente não vai usar essa base aqui que fala de pneu, bicicletas. Isso aqui é só para a gente não ter que trazer nenhum dado real e não ter que ficar baixando nada na internet, né? Então, vocês conseguem me acompanhar mais rápido se vocês estiverem com o Excel em inglês. O lance mesmo está nessa parte aqui da direita, ó. Aqui é que está a inteligência. Aí que está a inteligência, porque se a gente olhar aqui, ó, eu vou até abrir um pouco esse painel. Por exemplo, já temos um relatório pronto aqui. Pronto, não precisa fazer nada aqui. Se for o que vocês precisam, relatório de vendas por ano e por produto, já está na mão. É isso aí. Ah, é isso aí que você quer? Então você pode inserir. Tá aqui, ó. Aí aquela pessoa que tinha medo de fazer tabela dinâmica, né? Caramba, nunca fiz uma tabela dinâmica. Tá aí, você pode fazer agora. Ó, evoluindo por ano, tem os produtos. E aí, de repente, se a pessoa não sabia fazer a tabela dinâmica, ou estava com preguiça também, pode acontecer, e quiser analisar isso aqui de um jeito melhor, o que o Excel tem à nossa disposição? Tem um monte de coisa. Uma delas é a própria formatação condicional. Pô, Cristiano, mas formatação condicional para analisar dados? É uma análise visual, mas você pode fazer aqui, ó, a aplicação de uma escala de cores, ó. Aí, ó como é que a coisa vai ficando interessante. Tem muita gente aí que está usando R e Python para fazer esse tipo de análise aqui, não é? Pessoal que é cientista de dados, né? Aquela coisa toda. Mas está aqui, você consegue também no Excel. Aí você vê que tem alguma coisa estranha aqui, por exemplo, nesse produto, né? Porque existe uma tendência de crescimento em relação aos anos, que bom, né? Porque todo negócio foi projetado pensando em dar lucro, crescer e gerar benefício para todo mundo, né? E também tem alguma coisa aqui relacionada a essa categoria inicial aqui. Então, os dados eles têm que crescer mais para esse canto. De repente, no meio dos amarelos tem um vermelhão. Então, isso sinaliza de que pode ter tido uma falta de produto ali. Isso é uma conclusão que eu estou tirando assim, já extrapolando os dados, né?
mas é uma das coisas com uma simples formatação condicional, isso ajuda a gente a bater o olho em um possível problema. O fato é que essa venda ela está meio atípica, né? A de 700 aqui também. Essa está muito vermelha para estar nessa região aqui. Tá? São coisas que a gente consegue fazer facilmente com o Excel em coisa de 3 cliques, né? Muito fácil. E eu estou só na primeira aqui, ó. O Analyze Data ele deu várias opções aqui para a gente estudar. Ó. Ele fala, ó, as vendas aumentam com o passar do tempo, que é o que eu tinha acabado de falar para vocês, que é o esperado, né? Olha esse aqui é muito legal, eu vou até inserir. Ó. Não só fez uma outra tabela dinâmica aqui mostrando também um somatório por categoria, dessa vez não é por produto, é por categoria, né? Mas como também fez isso aqui, ó, um gráfico já dando um grande destaque, né? Fez ali o highlight em acessórios. E ainda tem no título também, né? Fica uma coisa bem humana, fica bem bacana. Coloca aí, vai colocando aí. Ó, o Gerson deu comentário também, legal. Pô, palestrão aí. Gerson, fera. Ó, tem muita coisa legal aqui. Muita coisa legal. Frequência. Esse aqui tem a ver com uma função que eu vou passar, né? Pra gente não ficar só no modo automático. Mas isso aqui é uma coisa que também na parte de ciência de dados se fala muito, né? Correlação e outlier. O que é uma correlação? Correlação, o pessoal costuma às vezes confundir com causa e efeito. Não é exatamente causa e efeito. Existe até uma série de piadas sobre isso, como, por exemplo, todo mundo que bebe água morre. Então a água mata as pessoas? Não. É um fato que todo mundo morre e a água está ali no contexto porque as pessoas têm que beber. Mas não é a água que mata. E aí a gente vê, às vezes até em meios de comunicação, jornais, né, canais importantes, às vezes, né, por erro ou propositalmente, não, né, depende do caso, sai uma certa matéria em que existe uma correlação entre dados, mas quem publica às vezes coloca como se fosse causa e efeito. Cuidado, né? Isso é a primeira coisa que eu queria falar a respeito da correlação. E eu vou calcular também com vocês uma para vocês verem como é que se faz. Essa correlação aqui, quem fez foi o Analyze Data, sozinho. E aí tem uma bolinha laranja ali que não é do meu mouse, a minha está azul, apesar de eu poder colocar uma laranja também. Mas a minha é azul, essa laranja já estava aí, foi o Excel que fez. Esse cara, ele é o quê? Ele é um famoso outlier, ou seja, ele é o ponto fora da curva. A gente inclusive usa essa expressão, né? Ah, fulano é ponto fora da curva, ou seja, é uma pessoa que tem um conhecimento, alguma habilidade muito além do que outras naquele campo de estudo. Então, o outlier ele é um cara que não está aqui, ó. Aqui eu tenho a população pulverizada através da representação desses pontos aqui. E aí tem uma linha aqui que é uma certa tendência, né, que foi traçada, mas alguém está fora daquele contexto ali. Você pode saber quem é, ó. Se você coloca o mouse em cima, vamos aumentar aqui, senão vocês não vão ver. É uma venda ali de 63.700. E aí vocês podem procurar na base de dados, você pode colocar em ordem se quiser, ó. Mais fácil. E realmente, né, dá um salto aí da casa dos 30 mil para 63. É um valor um tanto atípico para essa categoria e para o ano. Talvez, né, isso eu falo nas aulas inclusive, talvez o que a pessoa queria na hora de lançar os dados era isso aqui, ó, 36 e não 63. Talvez o correto seja isso aqui, né? E aí o gráfico vai mudar. O que não muda é esse outlier no título aqui, ó.
mas o outlier no gráfico não aparece mais. Aí você teria que alterar aqui esse título do gráfico. E você pode, obviamente, montar ele num texto externo e clicar, né? E aí você começa já a fazer fórmulas. Você coloca aqui o título do seu gráfico, clica no título original, vai lá em cima na barra de fórmulas, bate um sinal de igual lá. Depois você clica no título que está na célula. Aí agora eu vou fazer para valer, porque eu estava desenhando aqui, eu acabo esbarrando em outra coisa. Você vem e faz isso aqui, ó. Né? E é claro que você, escrevendo outra coisa, vai ficar dinâmico, e aí você pode também fazer um cálculo para verificar se existem outliers ou não, e também jogar isso nessa fórmula, que aqui é simplesmente um texto que eu digitei. Você vai criar uma fórmula, e aí isso vai se refletir no seu gráfico também. Mas o gráfico em si, como é que foi feito? O Excel fez, né? Isso é a maravilha aí que veio com essa ferramenta do Analyze Data. E tem outras questões, ainda tem mais 9 lá embaixo, 9 insights diferentes, além daqueles que a gente já viu. Aí tem uma coisa que eu vou mostrar também aqui, que é o seguinte, ó. Logo em cima mesmo do painel, logo depois do título, tem aqui um campo para você fazer uma pergunta. Caramba, pergunta, é isso mesmo? É. O Excel, ele está aceitando esse tipo de pergunta que você vê nos exemplos, ó. Questões sugeridas. Qual é a categoria? Qual é o produto mais comum? E eu posso perguntar aqui, eu posso fazer uma frase que seria uma semi-pergunta, né? Vendas de pneu 2017. Eu até esbarrei no colchete no final, não queria fazer aquilo, mas o Excel entendeu. Olha lá, vendas 2017. Talvez não tenha colocado todo mundo ali, né? Quais são as categorias aqui? Acessórios. Vou botar aqui a pergunta. Quanto que acessórios vendeu em 2017? Olha como é que eu escrevi, ó. Tá em inglês aqui, mas eu estou perguntando quanto que acessórios vendeu em 2017. E aí o Excel me responde aqui, ó. Que legal. Não é um SQL, eu não coloquei acessórios entre aspas. A inteligência artificial por trás do Excel conseguiu entender o que eu queria e me jogou o resultado da análise. Tá? Posso fazer outros tipos de pergunta. Eu posso pedir vendas por ano. Olha lá. Vendas por ano. E aí vem aqui um gráfico. Ó. Vendas por ano. E será que aceita por categoria? Também, ó. E eu ainda escrevi errado, né? Era category. Aí eu botei errado, já foi. Porque o category é com Y. Mas o Excel entendeu. O Excel se esforçou e entendeu lá. E olha aqui, ó. Tá? Inteligência artificial. Quem cuida disso lá na Microsoft é a Margines. E aí ela tem uma palestra lá no Excel Weekend, por exemplo. Vocês conseguem ver, só que é em inglês. E eu compartilhei no meu LinkedIn um artigo que ela escreveu recentemente também, falando um pouco dos investimentos nessa área aí. Tá? Esse é o analisar dados, e tem outras coisas que eu quero mostrar para vocês. E aí já falando de fórmulas, agora o meu gráfico ficou sem título, mas não tem problema.
falando de correlação, como é que a gente calcula uma correlação no Excel? Olha aqui, ó, função correl no inglês. Ó. Aí você pega uma coluna, pega a outra e ele vai te dar um número. Aqui, ó. Vou correlacionar, calcular a correlação de vendas com as avaliações, né? Rating é a avaliação. E olha aqui, ó, quanto é que está dando. Ó. Quanto mais perto de 1, melhor. Tem uma correlação alta. Né? Quando estava invertido, lembra que o dado que veio no dataset era 63? Ó, baixou. Por causa de um cara, que é o outlier, baixou a correlação. Se você começa a ter as coisas muito aleatórias, aí esse valor aqui da correlação vai baixando. Isso é uma das análises que a gente consegue fazer para ver se existe ali uma associação de fatos. Por exemplo, temperatura e chuva. Tem alguma correlação na temperatura e chuva? Ou será que está mais para umidade e chuva? De fato, se tiver um tempo muito úmido, aí, dependendo da temperatura, aquilo ali vai virar uma combinação, vai fazer chover. Então, você pode trazer isso para o mundo dos escritórios também. Existe alguma correlação entre o lançamento de um produto, né, as vendas de um produto, e o consumo de um outro produto? E aí tem aquelas histórias que acabam virando lendas na área de análise de dados, né? O cara que compra cerveja, que compra fralda. A gente até já não consegue traçar, mas de tanto que vão contando as histórias, não dá para saber mais o que é verdade ou não, mas existem essas histórias aí, rondando o mundo dos dados. O cara consegue detectar um padrão através de uma correlação que ele encontrou. Olha lá, tem uma cachorrinha roncando na minha palestra. Pronto. Correlação. E aí tem outras coisas muito interessantes que dá para fazer no Excel relacionado à análise, né? Daria para a gente falar por horas, mas eu vou tentar não sair muito daquelas ferramentas que eu peguei e escolhi ali para vocês. Vamos supor que a gente queira pegar aqui, ó, uma data, 1/3. E aí a gente vai puxar até... Eu vou puxar manualmente mesmo, não vou ficar colocando muito recurso, não. Vamos fazer isso manualmente. Pá. Fui até 31 de maio. Aí minha foto está na frente aqui, mas não tem problema. São só datas. Aí vamos supor que você tem aqui umas vendas. Eu vou criar aqui de uma maneira meio aleatória. Eu estou inventando esse conjunto de dados agora. Usando algumas coisas aleatórias. Eu estou botando vírgula aqui porque eu estou acostumado a usar em inglês. Eu vou apanhar disso algumas vezes aqui, que eu troquei hoje para pelo menos as datas ficarem no formato nosso aqui, né? E as fórmulas ficarem com ponto e vírgula, eu coloquei. Aí ficou meio misturado assim. Hoje é dia 7 de abril, então se isso aqui fossem dados reais, a nossa tabela terminaria aqui. Ou talvez até no dia 6, né? Dependendo do horário da apuração, a gente teria isso aqui. Aí, como que você faria para criar um gráfico? Um gráfico é simples, né? Deixa eu fechar aqui o Analyze Data. Você insere lá e faz o seu gráfico de linha. Beleza. Isso aí todo mundo faz. Mas e o que vem depois? Quanto será que a gente vai vender depois? Vai vender mais? Vai vender menos? Aí o pessoal que está aí nos criptos, né? Está no Bitcoin e NFTs e um monte de coisa, fica tentando estudar técnicas de projeção. É forecasting, eu não tinha falado a tradução, mas forecasting é projeção. Isso é um assunto muito bom e existem inúmeros recursos para isso.
Nenhum deles é uma bola de cristal, mas existem alguns métodos interessantes para se projetar. O que a gente tem no Excel, que é o que interessa para a nossa palestra aqui? Lá na guia de dados, a gente tem, lá na direita, uma planilha de forecast, ó. Forecast Sheet. E aí a gente consegue criar... Olha só, eu vou apertar logo para matar a curiosidade, ó. Olha aqui. A gente consegue criar não só uma tabela aqui que vai dar continuidade aos possíveis dados, né? Porque isso aqui é futuro, não aconteceu ainda, mas já está calculado aqui. Como também vai criar um gráfico. E aí no gráfico vai ter o que o pessoal chama de a margem de confiança, né? E tudo mais. Então, tá muito amplo, né? Mas aqui, o que está amplo é essa linha externa aqui, essa linha de fora aqui. Mas existe uma predição aqui que diz que provavelmente o comportamento da venda vai ficar aqui. E aí, como você tem uma faixa, a gente espera que seja qualquer valor aqui dentro dessa faixa. Pode dar uma oscilada, mas está subindo, né? Aquela venda está tendendo à subida. Tá? Como é que se faz via fórmula? Você pode usar o botão para descobrir como é que se faz via fórmula, utilizando uma função própria para forecasting. Tem as funções de projeção no Excel. E aí aqui ela já está feita, ou seja, através de um recurso que é um botão, a gente consegue aprender um cálculo aí através de uma função. Se vocês tiverem alguma pergunta ou curiosidade, joga aí que a Carol vai ajudar a gente aí a exibir a pergunta. Bom, esse é o forecasting, falei do forecasting, falei da correlação. Temos também, por exemplo, o que a gente tem aqui? Análise Stupac. Mas tinha alguma coisa que eu queria falar antes do análise Stupac, é que vai acabar passando, né? É muita coisa, muita coisa. Ah, sim. Tem umas coisas legais, por exemplo, aqui a Microsoft. Você pode transformar isso em dados de ações, né? E aí você pode fazer aqui, puxar um Stock History. Da ação. É com ponto e vírgula agora que eu troquei, bem lembrado. E aí se você fizer isso daqui, ó, vem lá da base lá, tem uma empresa que fornece esse dado para a Microsoft e eles distribuem no Excel. Tem todo o histórico aqui dos preços da ação pela bolsa da Nasdaq. E aí você consegue fazer depois projeções também com base nesses dados. E pode fazer análises também, por exemplo, usando o Analyze Data. O próprio Analyze Data associado ao Stock History está aqui mostrando, ó, já tem o gráfico. Se tiver alguma tendência vai falar aqui. Mas repara que é uma base com uma coluna só, né? Quando você tem uma base de uma coluna só, não dá para fazer correlação, né? Você não vai ter muita coisa ali. Mas quando a base vai ficando interessante, aí você começa a perceber padrões que não dava para enxergar a olho nu, né? Isso aí a gente consegue tudo com Excel, usando recursos muito rápidos, né? Deixa eu mostrar aqui em dados, ó. Tem um Data Analysis aqui. Esse Data Analysis, ele fica no seguinte, ó, se eu vier em qualquer parte cinza aqui da faixa de opções, que é a Ribbon, se eu pedir para customizar, tem aqui os add-ins, né? São os suplementos.
suplementos. Não é whey protein não, mas são coisas que você adiciona no Excel. E aí você vai no botão do Go, né, o Ir. E aí você tem o solver, que é o que geralmente o pessoal coloca. Ah, deixa eu ver aqui a pergunta. É possível fazer redes neurais com Excel algo parecido? Sim. Ah, Bruno é colega lá do MBA, meu colega de turma lá do MBA em Data Science. É possível fazer redes neurais com Excel sim. E eu aqui, ó, até dou uma só o conceito. A rede neural, cada neurônio vai ser uma célula, tá? E aí, se você tiver uma rede de várias camadas, você está querendo fazer o teu deep learning lá, você tem as próprias folhas do Excel aqui como camadas. E aí um neurônio vai atirando dado para o outro através das funções de ativação que você escrever. É totalmente possível, tá? E tem até, eu acho que tem um dos professores lá que botou uma planilha lá no material complementar, mas aí é coisa que a gente fala no offline. Dá sim, dá para fazer. Mas aí voltando aos suplementos, valeu, Carol. Voltando aqui aos suplementos, a gente tem os add-ins, né, que são os suplementos. E aí tem o solver, que é o que o pessoal costuma ativar, e tem o análise Stupack. Aí o análise Stupack, uma vez que ele esteja instalado, você vai ter lá dentro da guia dados, que é a data em inglês, você vai ter o data analysis. Tá? E aí, aqui o pessoal que gosta de estatística tem um monte de coisa muito legal. Tem coisa aqui que o cara tem que fazer um script no R para poder conseguir. É claro que depois que você tem o script, você reutiliza ele. Aí tem gente que compartilha, bota lá no GitHub e tudo mais. Isso aí vamos reconhecer, a programação tem essa grande vantagem. Porém, aqui você tem várias ferramentas que já calculam várias estatísticas, começando pela de estatísticas descritivas. Aí ela vai te dar máximo, médio, média, mínimo, mediana, desvio padrão, que é para traçar aquele diagnóstico básico de uma série de dados. O cara que vai fazer uma análise estatística, a primeira coisa que ele vai fazer é checar aquela, a gente pode chamar de saúde dos dados. Pode-se usar isso daí. É melhor do que você querer fazer fórmula por fórmula, né? Melhor do que querer fazer uma tabela dinâmica, você já tem através do análise Stupack nessa ferramenta específica. E tem também correlação, tem covariância, tem vários termos aqui interessantes, que aí alguns o pessoal que não usa nunca ouviu falar, não vai conhecer, mas histograma, por exemplo, que é aquele gráfico de frequência, isso aqui vai te ajudar a enxergar a distribuição dos dados. Hoje o histograma dentro dessa ferramenta já não é tão utilizado porque já existe, né, a partir do Excel 2016, um gráfico de histograma na própria Ribbon, lá quando você vai inserir gráfico. Mas o pessoal não matou essa ferramenta, ela ficou aí e você tem as outras, que são a nova e tudo mais. Tá? Regressão também você vai ter aqui. Olha lá. Aí, agora a gente coloca o Excel num patamar mais acima, né? Dá para fazer regressão no Excel? Dá sim. Dá para fazer a rede neural? Também dá, igual eu falei lá na pergunta do Bruno, também dá. Então a gente tem uma baita plataforma aí em mãos que muitas vezes não é utilizada, ou é pouco utilizada, né? Subestimada, tá? Caroline, como é que tá o tempo? A gente vai até as 3 ou dá uma margenzinha para trocar? Tô vendo que a gente chegou nos 50 minutos. A gente ainda tem 10 minutinhos. Pode continuar. Então, legal, gente. Então, ó, assim, eu tô assim já assim com o que eu queria apresentar assim da visão geral. Aproveitem o momento para perguntas. Como tem um delay e como o pessoal às vezes é tímido, eu vou escolher alguma dessas ferramentas aqui para dar um ok.
Mas aproveitem para fazer pergunta aí nesse finalzinho já da palestra. Deixa eu pegar aqui essa base aqui. Na verdade, ela já é o fruto, né, é o produto da base, porque ela é a tabela dinâmica. Eu criei uma cópia dela aqui, vamos ver o que a gente consegue. Uma coisa que é interessante mudar são esses números nos cabeçalhos, né? Porque dependendo do que você vai fazer, você pode acabar calculando o valor do rótulo junto ali. Cuidado, né? Deixa eu tirar esses totais daqui. E eu não quero total, eu quero só esses dados. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso daqui, né? Aqui já é no improviso, tá, gente? Então, estamos ao vivo. Vamos ver o que acontece aqui com descritiva. Aí o input range eu vou pegar todo mundo aqui e vou dar um OK. Summary. Boa. Vamos lá. Ali a seleção da coluna, eu estava pegando o texto, por isso que não funcionou, tá? Então eu estou com o olho na pergunta já do Márcio, mas só concluindo aqui, a gente pega a coluna numérica, né? Então eu vou fazer uma análise descritiva dessa coluna aqui. Eu vou aqui, puxo a análise descritiva, eu posso jogar o output aqui do lado, se eu não quiser criar uma nova, e ele vai dar aqui o diagnóstico aqui da saúde daqueles dados, tá? Curtose, o desvio ali a tendência ali se o dado é normal ou não, né? A inclinação. Ou tem alguma base de dados no GitHub para uso similar ao que está sendo apresentado? Tem. Não botei esse slide aqui no final. A gente escreve na mão no Excel aqui mesmo. Brigadão pela pergunta. Tem sites muito bons para a gente pegar dados e aí a gente joga isso no Excel para brincar, tá? Porque um deles é o do Analyze Data, que você tem lá o Try Sample Data, você já pode fazer várias coisas com aquilo ali. Agora, tem o Kaggle, que é esse site aqui, ó, que eu vou mostrar, ó. Cara, esse site aqui é muito bom. Kaggle. Os caras têm até competições, né? E aí, com as competições, o pessoal gera mais dados e, enfim, tem muita coisa aqui. E aí você tem os datasets aqui que você pode baixar de diversas coisas, ó. Por exemplo, ó, poluição do ar de Chicago. São coisas assim que a gente nem lembra, assim, nem imagina, aliás, né? Não, tem muita coisa aqui, tá? Esse é o Kaggle. Vou botar na minha planilha aqui também. Depois me procurem no LinkedIn, que eu passo os links para vocês também, tá? Tem um que eu gosto muito também, New York Open Data. Como eu estava morando lá um tempo, lá em Nova York, eu estava usando muitos dados de lá. E até para as coisas que eu estava aprendendo, né? Eu aproveitei a minha estadia lá para poder assistir palestras. E aí eu usava esses dados abertos também. Tem da cidade de Nova York e tem do estado de Nova York também. Tá? Aí sumiu aqui o meu navegador. Tem uma travadinha em alguma coisa aqui. Os exemplos da base. Então, eu não tenho nenhuma informação da Microsoft sobre o lançamento do Analyze Data em português. O que eu posso dizer, a partir até da palestra da Mar, é que a parte de linguagem natural, que é onde você faz as perguntas, ela vai levar tempo para ser desenvolvida fora do inglês, porque imagina o trabalho que dá no inglês, aí você tem que recriar todo o mecanismo para as outras linguagens. Agora, eu não sei dizer o porquê que eles não lançaram o Analyze Data sem essa parte das perguntas,
Que eu falei, né? Eu já vi, eu sou testemunha de que eu já vi o Analyze Data, na época que se chamava Ideas, no Excel em português. Talvez pelo fato de eu ficar trocando o meu idioma, né? Numa hora deu um. De repente eu fui sortudo lá com uma brecha, um bug e apareceu para mim. Mas aí a questão é, no inglês já tinha o campo para pergunta e em português não tinha. Eu não sei te dizer o porquê que eles resolveram tirar de vez. Eles talvez estejam trabalhando em alguma coisa nesse sentido, mas não tenho nada da Microsoft a respeito disso. Pergunta boa também. Tem um do Brasil. Deixa eu pegar aqui o browser que se escondeu. Vou abrir um outro. Dados. Se eu não me engano, é dados.org.br. Não. Olha o perigo de usar site sem ter certeza, né? Dados Brasil. Deixa eu jogar para outra tela aqui. Tá aqui, ó. Vai que aparece alguma coisa que não presta, né? O IBGE é um deles, é fácil de achar também, mas o dados.gov.br é muito legal. Também tem vários dados legais sobre educação, a parte de... Olha essa daqui, ó. Essa aqui é interessante, hein? Série histórica de preços de combustíveis. Cara, isso aqui é legal. E aí dá para fazer análises no Excel com dados reais, para não ficar inventando, né? A gente fica inventando dado aleatório, às vezes fica tão aleatório que aí como é que a gente vai ver uma correlação, vai ver uma tendência, não tem nada, né, para ver. Então, dá uma olhada nesse site aqui. Esse é bem legal, bem completo, tá? Abrir aqui é uma coisa que talvez não surja né, muito uso, né? A gente tem pouquinho tempo agora, faltando 3 minutos já. Deixar para vocês aí a sugestão, dados.gov.br. E aí dá tempo do pessoal ir anotando também. E de Nova York, né, eu tinha falado que tem um outro de lá, que não é esse aí, que é o do estadual. Open Data, que é esse aqui, data.ny.gov. Esse aqui, ó. Também muito legal. E aí vocês podem ter acesso aí. O Kaggle ele é muito completo. Começa pelo Kaggle porque ele é muito amplo, mas dá uma olhada nos dados do Brasil também. Eu colocaria o do Brasil em cima porque nada como trabalhar com informações do nosso país. Aí de repente você começa a colocar alguma coisa do coronavírus e tudo mais, tá bom? Voltando aqui, né, só para a gente fechar, eu já tinha deixado aqui já compartilhado meus contatos, tá? Como é que vocês podem me achar? O mais fácil aí para ver os meus trabalhos é pelo cristianogalvão.com, que é um redirecionamento que está jogando a gente lá para a página dos MVPs, as contribuições que a gente faz. Meu LinkedIn, super fácil de me achar com o meu nome, Cristiano Galvão. YouTube, TikTok, estou no TikTok agora, não faço dancinha, mas estou lá. Excel Turbo, Twitter também. E no Instagram, que é uma mistura de perfil pessoal e profissional, Cristiano Excel Turbo. Beleza? Muito obrigado, gente. Vou deixando vocês aqui, porque temos uma ótima palestra agora e fiquem aí com a Caroline. Muito obrigado por assistir. Obrigada, viu, Cristiano? Foi ótimo. Espero contar com você na próxima. E boa sorte e sucesso, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.